Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é da Escola Sabatina, o capítulo 8, Sabedoria para uma Vida Justa. Antes de eu falar desse tema, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado mais por esse assunto que eu possa trazer hoje para todos os irmãos e irmãs em sua vida, Senhor. Todos os irmãos e irmãs em Cristo que possam saber sobre o livro de Salmo, o estudo da lição, Senhor, para que eles possam aprender mais sobre os salmos que tem na Bíblia Sagrada, o que o Senhor transmitiu para todos, para os seus servos diante de salmos. Por isso, Senhor, que faça a todos hoje saber que a Tua palavra quer dizer, o ensino que o Senhor quer nos passar. Por isso, meu Deus, no sábado do Senhor, que começou hoje no pôr do sol e termina amanhã no pôr do sol, sábado maravilhoso, Senhor, quero que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais sobre a Tua palavra. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, Sabedoria para uma Vida Justa, lição da Escola Sabatina, o livro de Salmos, capítulo 8, lição número 8, verso para memorizar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Salmos 9, capítulo 90, versículo 12. A lição de sábado. Como vimos na semana passada, a graça divina oferece o perdão dos pecados e cria um novo coração no pecador arrependido, que a partir de então vive pela fé. A gente tem que viver pela fé. A gente não pode desmorecer. A cada problema que tiver, a gente desmorecer. A gente tem que viver pela fé. E quem não conhece a palavra, mas se puder conhecer, quer mudar a sua atitude, mudar essa desconfiança pela confiança na palavra de Deus em sua vida, que possa viver pela fé, que possa ter mais fé de todos os problemas que ela tiver. O ser humano que é comunhão, que tem comunhão com Deus, vai viver sempre em harmonia, flores, sempre feliz. Vai ter dificuldade, vai passar pela dificuldade, mas é nessa hora, não só nos momentos alegres, nos momentos de felicidades, que a gente tem que acreditar em Deus, a ter fé, nos momentos que a prova vem para testar na sua vida. As dificuldades, vem testar na sua vida. Você tem que viver pela fé. É nessa hora que você prova para Deus que você tem muita fé nele. É isso que Deus espera de você. A palavra de Deus também apresenta instruções para uma vida justa. Salmo 119, versículos 9 a 16. Vamos lá para Salmo 119, versículos 9 a 16. O Salmo 119, o capítulo é Excelência da Lei Divina. Capítulo 6. Então não terei de me envergonhar quando sou considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quer dizer, como é que a gente pode observar a palavra de Deus, estudando perseveradamente, insistindo em estudar,
Quero aprender mais sobre a palavra de Deus. Guardar a lei de Deus não é de forma alguma como a observância legalista das regras, mas significa ter um estreito relacionamento com Deus, uma vida cheia de bênçãos. Salmos 119, verso 1 e 2 e 128. Vamos ler. Capítulo 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Verso 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Quer dizer, que a palavra de Deus nos sustenta, que ela faz-me sustentar, que a palavra de Deus sempre vai me sustentar, que ela é o nosso alimento, a palavra de Deus. No entanto, a vida do justo não é isenta de tentações. Às vezes, os justos podem ser tentados pela natureza astuta do pecado. Salmos 141, versos 2 a 4. Salmos 141, versos 2 a 4. Oração vespertina por santificação e proteção. Salmo de Davi, verso 1. Senhor, a ti clamo, dar-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja eu erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitais que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Quer dizer, que o seu coração não permita seguir pessoas más, as pessoas que faz coisas pervertidas, aquelas pessoas que amam mais o prazer do que louvar a Deus. Afaste dessas pessoas. Siga na lei de Deus. Siga no amor de Deus. Se você puder ajudar aquelas pessoas, elas mudar de atitude, muito que bem. Mas se elas não quiserem mudar, não fique junto com elas. Inclina o teu coração para Deus e não para a perversidade. E até mesmo cair em tentação. Deus permite tempos de provação para que a fidelidade ou infidelidade de seus filhos seja claramente revelada. Se os filhos de Deus derem ouvidos às instruções e à demonstração divinas, a fé deles será purificada. A sua confiança no Senhor será fortalecida. A sabedoria para uma vida justa é adquirida através da dinâmica da vida com Deus, em meio às tentações e desafios. Assim, a oração para que Deus nos ensine a contar com nossos dias, a fim de que possamos ter um coração sábio. Salmos 90, verso 12. Reflete um compassivo contínuo de andar em fidelidade ao Senhor. Então, quer dizer, que a lição de sábado nos ensinou que a gente deve andar com Deus, que a gente deve inclinar o nosso coração para Deus, louvar, orar, adorar a Deus, sempre em nossas vidas, nunca se desviar nem para a esquerda nem para a direita, retamente, amar a Deus sobre todas as coisas. A lição de domingo: guardo a tua palavra no meu coração. A pergunta número 1: como devemos guardar os mandamentos de Deus? Que bênçãos advêm? Como guardar os mandamentos de Deus? E que bênçãos advêm disso? Que bênçãos advêm disso? Para guardar a lei não é a nossa salvação, é a obediência. A nossa salvação é pela graça. Você deve aceitar Jesus em seu coração. Por isso que a lei não é a salvação, a lei é a obediência. Jesus não fala que quem me ama,
cara, guarda os meus mandamentos. Então, quer dizer, quem aceita, quem adora a Deus, quem aceita Jesus em seus corações, cara, guarda a lei como um, guarda a lei como cara, um amor, cara, que você tem por Deus, cara, que você guarda a lei de Deus, uma obediência. A Bíblia descreve uma vida diária de fé como uma peregrinação, andar com Deus em seu caminho de justiça. A vida de fé é mantida andando na lei do Senhor. Salmos 119, verso 1. E na luz da sua presença. Salmos 89, verso 15. Vamos ler Salmo 89, verso 15. Bem-aventurados o povo que conhece os vivas de júbilo, que andam ao Senhor na luz da tua presença. Quer dizer, bem-aventurados que andam no seu caminho, que andas no caminho do Senhor, são bem-aventurados. E na luz da sua presença, andar na luz e semblante divino implica defender a lei de Deus da mesma forma. Andar na lei do Senhor envolve buscar a Deus de todo o coração. Salmo 119, verso 1, 2 a 10. Ser repreensível no seu caminho é outra maneira pela qual os salmos descrevem viver justo, inclinando, imaculado, descreve um sacrifício sem defeito que é aceitável a Deus. Êxodo, capítulo 12, verso 15. Vamos lá, Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, verso 15. Verso 5. A instituição da Páscoa. O cordeiro está sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tornar um cordeiro ou um cabrito. Quer dizer, cara, isso era, cara, isso era no sacrifício diário, que era o sacrifício que os cristãos, né, que era que o povo israelita fazia, era para purificar o seu pecado. Da mesma forma, a vida do justo é um sacrifício vivo. Romanos 12:1 deve ser isenta do amor ao pecado. Uma vida dedicada a Deus também é um caminho da perfeição, indicando que a pessoa assume uma direção correta na vida, que é agradável a Deus. Salmo 101, verso 2 e verso 6. E Salmos 18, verso 32. Todos esses capítulos que eu estou falando com os versos, que você abrem a Bíblia e leem, cara, reflitam, cara, meditam a palavra. Guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com observância legalista das regras divinas. Pelo contrário, consiste em uma boa compreensão da diferença entre certo e o errado, o bem e o mal. Salmo 110, verso 10 e 1 Coríntios, capítulo 22, verso 12. Envolve todo ser, não meramente atitudes externas. Ser imaculado, guardar os mandamentos de Deus e buscá-lo de todo o coração são atitudes inseparáveis. Salmo 119, versos 1 e 2. Os mandamentos de Deus são uma revelação da vontade divina para o mundo. Eles instruem sobre como se tornar sábio e viver em liberdade e paz. Salmo 119, versos 7 a 11 e 133. O salmista se deleita na lei porque ele se assegura a fidelidade de Deus. Salmo 119, versos 77 e versos 174. Grande paz tem os que amam a tua lei, para que eles não há nada que os faça tropeçar. Salmo 119, verso 165. O tropeço retrata o fracasso moral, como a lâmpada para os pés do salmista. Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus nos protege das tentações. Salmo 119, verso 110. Lição de segunda-feira. Ensina-nos a contar nossos dias. A pergunta número 2. Qual é o dilema humano? A existência humana caída. Qual é o dilema humano? O dilema humano é que hoje muitos acreditam e muitos não acreditam em Deus. Está aquele conflito iminente
entre o bem e o mal. Cara, igual diz na lição de domingo, cara, a diferença do bem e do mal, do certo ou do errado. Na lição de segunda-feira vem no contexto da lição de domingo, que hoje tem uma divisão, cara, de pessoas que frequentam a igreja, cara, leem a profecia, acreditam na profecia, cara, estudam a profecia, e tem outras pessoas que não sabem o que significa a profecia, que vocês eu mesmo converso com as pessoas, cara, muitas pessoas não sabem, cara, ficam perguntando o que significa isso e aquilo. Cara, não que eu não quero ensinar, cara, eu tenho o maior prazer em ensinar, cara, como muitos por aí devem fazer também, a ensinar as pessoas. Mas eu vejo uma pobreza de espírito, que as pessoas hoje não buscaram a Bíblia Sagrada, que as pessoas não buscaram estudar a profecia, era um vazio dentro das pessoas, porque não estudam, ela não procurem a ler a Bíblia Sagrada, para estudar a Bíblia. É muito sério isso, povo de Deus. Devemos de buscar mais. Estamos fracos espiritualmente. Não pode ficar assim. O momento da tribulação, que está em Apocalipse, está chegando. Eu não sei quando, mas estamos à porta. Ele está batendo a nossa porta. E quando vier bater a nossa porta, concluir exatamente o tempo, ou você decide pelo certo ou decide pelo errado. Ou você aceita Deus ou você aceita o maligno. Muito sério isso, povo de Deus. A existência humana caída não passa de um vapor à luz da eternidade. 1000 anos aos olhos de Deus é como vigília da noite, que dura 3 ou 4 horas. Salmos 90, verso 4. Em comparação com o tempo divino, a duração da vida humana passa rapidamente. Voa. Salmos 190, verso 10. Os mais fortes entre os seres humanos se assemelham às mais fracas dentre as plantas. Salmos 90, verso 5, verso 6, 103, verso 15 a 16. Contudo, mesmo essa vida curta está cheia de labuta e tristeza. Salmos 90, verso 10. Até quem não crê em Deus chora e lamenta a brevidade da vida, especialmente em contraste com a eternidade, que é uma realidade e eles sabem, poderá seguir sem eles. O Salmo 90 coloca um dilema humano no contexto do cuidado do Criador pelas pessoas que ele criou. O Senhor tem sido refúgio do seu povo em todas as gerações. Salmos 90, verso 1 e 2. A palavra hebraica ma'on, morada, retrata o Senhor como um abrigo ou refúgio de seu povo. Salmos 91, verso 9. Deus estende sua ira justa e estende sua graça mais uma vez. O salmista clama: quem conhece o poder da tua ira? Salmos 90, verso 11. Sugerindo que ninguém jamais experimentou o efeito pleno da ira divina contra o pecado, e portanto a esperança de que as pessoas se arrependam e ganhem sabedoria para uma vida justa. A sabedoria na Bíblia descreve não apenas inteligência, mas reverência a Deus. A sabedoria que precisamos é de como contar os nossos dias. Salmos 90, verso 12. Se podemos contar os nossos dias, isso significa que são limitados e que sabemos disso. Viver com sabedoria significa viver com a consciência de que a vida é transitória. E o que leva à fé é a obediência. Essa sabedoria é adquirida somente pelo arrependimento. Salmos 90, verso 8 a 12. E pelos dons divinos do perdão, compaixão e misericórdia. Salmos 90, verso 13 a 14. Nosso problema fundamental não decorre do fato que somos criados como seres humanos, mas do pecado que este operou em nosso mundo. Sem efeitos devastadores são vistos em todos os lugares e em todas as pessoas. Graças a Jesus, no entanto, abriu-se uma saída do nosso dilema humano. João capítulo 1, verso 29, capítulo 3, versos 14 a 21. Vamos ler essa passagem. De João, o Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 29. João Batista torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o capítulo 3. Capítulo 3, versos 14 a 21. Quer dizer, que era João Batista, que ele não se sentia, que ele não se sentia, como se diz assim, no direito, que era de batizar Jesus. Ele fala, eu que queria ser batizado pelo Senhor, que era de tanta referência, de tanto respeito que ele tinha por Jesus, que porque ele estava abrindo caminho para Jesus. Que era João Batista, que era o intercessor de Jesus, que era ele que preparou o caminho para a vinda do Salvador. Capítulo 3, versos 14 a 21. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e que não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: eis que a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, e a fim de que as suas obras sejam manifestadas porque feitas em Deus. Quer dizer, Jesus aqui fala, nessa passagem aqui, para Nicodemos, quem não crer no Filho do Homem, quer estar condenado. Temos que crer em Jesus, temos que crer no Filho de Deus. Você quer ser condenado? Não ter mais a salvação para a vida eterna? Cuidado, povo de Deus. Cuidado, irmãos e irmãs em Cristo. É muito sério. Sem qual não teríamos esperança alguma. Lição de terça-feira. O teste divino. O que envolve o teste divino? O que envolve um teste divino? Um teste divino é para você se apegar a Deus, esquecer, renunciar a todo o seu mau caminho e andar com Deus. Isso é um teste divino. Isso é um teste, que Deus usa você para que o Senhor veja, que você está em comunhão com Ele, que você está fiel a Ele. Não é difícil saber disso, povo de Deus. É simplesmente aceitar Jesus em seus corações. Foi em Meribá que Israel testou a Deus, desafiando sua fidelidade e poder para prover as suas necessidades. Êxodo capítulo 17, versos do 1 ao 7. Vamos lá para Êxodo. Voltar lá para o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo capítulo 17 e os versos 1 a 7. A águia da rocha em Refidim. Verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede
a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e torna contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão e que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na primeira presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Quer dizer, foi uma exclamação: o Senhor está em nosso meio ou não? Não tiveram fé, porque o Senhor estava no meio deles, mas eles não estavam no Senhor. Os corações deles estavam longe do Senhor. Claro que o Senhor estava com eles. Se o Senhor os libertou, tirou da terra do Egito, logicamente o Senhor ia os acompanhar até o destino que o Senhor ia levar aquele povo, em todos os lugares, em todas as épocas. O Senhor está conosco. Salmos 95, versos do 8 ao 9. O Salmo 81 faz uma inversão integrante e interpreta o mesmo evento como o momento em que Deus testou Israel. Salmo 81, verso 7. E por sua desobediência, falta de confiança. Salmos 81, verso 11. O povo falhou no teste divino. A referência a Meribá transmite dupla mensagem. Primeiro, o povo de Deus não deve repetir os erros das gerações passadas, mas precisa confiar nele e andar em seu caminho. Salmos 81, verso 13. Segundo, embora o povo tenha falhado no teste, Deus o socorreu. Salmos 81, verso 7. A graça salvadora no passado assegura a graça às novas gerações. O Salmo 105 mostra que as provações foram um meio divino de testar a confiança de José na sua palavra sobre o seu futuro. Gênesis 37, versos do 5 ao 10. Vamos lá para Gênesis, capítulo 37, versos do 5 ao 10. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 37, versos do 5 ao 10. José vendido pelos irmãos. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e inclinavam-se perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu, e o pai lhe disse: Que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quer dizer, José tinha razão, Deus que transmitia esse sonho para José. Que ele realmente aconteceu. José acreditou. José creu. Neste sonho que Deus o transmitiu para ele. Ele teve fé. E mesmo nas tribulações, pelo ódio dos irmãos sobre ele, foi vendido para o Egito. Mesmo assim, não deixou de crer no Senhor. Mesmo assim, perseverou no amor de Cristo. Salmo 105, verso 19. O hebraico Tissapara, provado no verso 19, transmite um senso de limpeza, refinamento ou purificação.
O objetivo do teste da fé de José era remover qualquer dúvida quanto à promessa divina e fortalecer a confiança nele na orientação de Deus. O objetivo da disciplina divina é fortalecer os seus filhos a prepará-los para um cumprimento da promessa mostrada por exemplo de José, Salmo 105, versos 20 a 22. No entanto, a rejeição da instrução divina resulta em crescente teimosia e endurecimento do coração. Deus requer pronta e incondicional obediência à sua lei. Os homens, porém, estão adormecidos ou paralisados pelos enganos de Satanás, que sugere desculpas e subterfúgios. Eles vencem os escrúpulos dizendo, como dissera Eva no jardim, é certo que não morrereis. Gênesis 3:4. A desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas tende também a corromper a fé dos outros. Aquilo que, em princípio, se afigurava muito errado, gradualmente perde este aspecto, por estar constantemente perante esta pessoa, até que finalmente ela duvida de que seja de fato pecado, cai inconscientemente no mesmo erro. Ellen G. White, testemunho para a igreja, verso 4, página 129, a serva do Senhor. A lição de quarta-feira, o engano do caminho perverso. A pergunta número 4, pelo que o salmista ora? O salmista ora, em todas as eras. Que os salmistas transmitiram a palavra em salmos, de acreditar em Deus, de libertar das opressões, dos momentos tortuosos. O Salmo 141 é uma oração para a proteção contra as tentações de dentro e de fora. O salmista não é apenas ameaçado pelos esquemas dos ímpios, Salmo 141, versos dos 9 ao 10, mas também é tentado a agir com eles. O primeiro ponto fraco é o autocontrole quanto ao falar. O salmista ora para que o Senhor vigie a porta dos seus lábios, Salmo 141, verso 3. Esta imagem se refere à guarda dos portões que nos tempos bíblicos protegia as cidades. Nesta prova, o Filho de Deus aceitará a conselho dos justos ou será atraído pelos iguarias dos ímpios. Salmo 141, versos 4 a 5. O salmista descreve seu coração como uma ameaça principal, pois ali acontece a verdadeira batalha. Somente a oração incessante de confiança e a devoção a Deus pode salvar o Filho de Deus na tentação. Salmo 141, versos 1 a 2. A pergunta número 5 faz essa seguinte questão: como o caráter progressivo e astuto da tentação é visto? O Salmo 141, verso 4, descreve a natureza progressiva da tentação. Primeiro, o coração se inclina para o mal. Em segundo lugar, pratica más ações. O significado em hebraico destaca o caráter repetitivo da ação. Terceiro, o coração come das iguarias dos ímpios, ou seja, aceita suas más práticas como algo desejável. Da mesma forma, no Salmos capítulo 1, verso 1, a tentação vem para impedir que o Filho de Deus ande no caminho do Senhor, fazendo-o andar com os ímpios, permanecer no caminho dos pecadores e finalmente sentar-se com os escarnecedores. Não devemos ser como os ímpios e os escarnecedores, nem permitir que nos afastem do Senhor. Os Salmos descrevem o caráter progressivo, sedutor e astuto da tentação, o que ressalta o fato de que somente a dependência total do Senhor garante a vitória. Os Salmos enfatizam a importância das palavras faladas e ouvidas em meio à tentação. O fim dos ímpios e dos justos deve ensinar o povo a buscar sabedoria divina. Salmos capítulo 1, versos 4 a 6 e Salmo 141, versos 8 a 10. No entanto, nesses dois salmos, a vindicação final dos filhos de Deus está no futuro. Isto significa que os crentes são chamados a confiar pacientemente em Deus e esperar nele. Que essa é a lição de quarta-feira nos quis ensinar. Que a gente deve andar no caminho reto. Que a gente deve afastar das práticas más dos ímpios. Não comer das iguarias dos ímpios. Não comer porcarias. E sim comer o que Deus nos receitou, para a gente comer, para purificar do alimento, purificar da sua alma, afastar questões ímpias de sua vida. Lição de quinta-feira, bênçãos da vida justa. Pergunta número 6.
Que bênçãos são prometidas para aqueles que reverenciam o Senhor. São muitas bênçãos, são muitas promessas para todos nós. Todos nós que aceitarem Jesus de coração, tem uma promessa maravilhosa para nós na Nova Jerusalém, para morar com Jesus 1000 anos no céu. Querem Apocalipse 20, para morar. Que se a gente aceitar Jesus e merecer a salvação, oraremos com Jesus e com Deus na Nova Jerusalém por 1000 anos lá no céu. Depois a Nova Jerusalém descerá, cara, aqui na terra, onde que é o Monte das Oliveiras. Jesus sairá da Nova Jerusalém e pisará no Monte das Oliveiras. E o que era velho, que era o mundo velho, se tornará um mundo novo, um mundo de justiça. Sairá o mundo de injustiça que nós vivemos hoje. Será um mundo de justiça. Das muitas bênçãos prometidas àqueles que reverenciam o Senhor, a paz é talvez uma das maiores. O Salmo 1 compara os justos a uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que produz seus frutos no devido tempo e cuja folhagem não murcha. Salmos capítulo 1, verso 3. Jeremias 17, verso 7 e 8. Ezequiel 47, verso 12. Essa comparação identifica a fonte de todas as bênçãos, a saber, permanecer na presença de Deus em seu santuário, a desfrutar de um relacionamento interrupto e de amor para com Ele. Ao contrário dos ímpios, se retrata como joio, sem estabilidade, sem lugar nem futuro. Os justos são como uma árvore frutífera com raízes tendo um lugar perto de Deus e a vida eterna. O Salmo 128, verso 2 e 3 evoca as bênçãos do reino messiânico, em que sentar-se sobre a própria videira e figueira é um símbolo de paz e prosperar-se sobre a própria videira e figueira é um símbolo de paz e prosperidade. Miqueias capítulo 4, verso 4. A bênção da paz sobre Jerusalém. Salmo 122, versos 6 a 8. E Salmo 128, versos 5 a 6. Transmite a esperança no Messias e que acabará com o mal e restaurará a paz no mundo. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada a pátria. Hebreus capítulo 11, versos 14 a 16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. A árvore da paz produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem rios sempre a fluir claros como cristal, e ao lado deles árvore agitando-se suavemente. Protejam sua sombra sobre os caminhos preparados para resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas, e as montanhas de Deus erguem-se em seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus dura tanto tempo peregrino e errante encontrará um lar. Ellen G. White, um grande conflito. Página 558. O Novo Testamento descreve o cumprimento desta esperança no segundo advento de Cristo e na criação do novo mundo. Mateus 26, verso 29 e Apocalipse 21. Portanto, enquanto os justos recebem muitas bênçãos para nesta vida, a plenitude do favor de Deus os guarda quando o reino de Deus for totalmente restaurado no fim dos tempos. Quer dizer, Deus tem promessas, tem bênçãos divinas para nós. Crê nisso. Acredite nisso. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Hoje, obter sabedoria parece não ser tão desejável quanto alcançar a felicidade. As pessoas preferem ser felizes a ser sábias. No entanto, podemos ser felizes e ter vida plena sem sabedoria divina. Os salmos que dizem que não. A boa notícia é que não precisamos escolher entre sabedoria e felicidade. A sabedoria divina traz felicidade. Um exemplo da língua hebraica ilustra isso a palavra passo, no plural, ashueri. Ashuerei. Soa como a palavra felicidade. Asherei. Perdemos essa associação na tradução, mas ela transmite uma mensagem poderosa. Passos que se apegam no caminho de Deus levam uma vida feliz.
Salmos, capítulo 1, verso 1 e capítulo 17, verso 5, e 37, verso 31, 44, verso 18, 89, verso 15 e 119, verso 1. Sabedoria e felicidade não são conceitos abstratos, mas uma experiência real. Elas são encontradas no relacionamento com Deus, que consiste em reverenciá-lo, louvá-lo e encontrar força nele. O Salmos 25, 14 diz: O Senhor confia os seus segredos os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Juntemos todas as benditas promessas do seu amor para que possamos contemplá-la continuamente. Estes são os quadros que Deus quer que contemplemos. O Filho de Deus deixando o trono de seu Pai, tendo a sua natureza divina revestida com a natureza humana para resgatar o ser humano do poder de Satanás. Seu triunfo em nosso favor, abrindo para o homem a porta do céu e revelando aos olhos humanos o lugar onde a divindade revela sua glória. A raça pecadora tirada do abismo de ruína em que o pecado a lançou novamente, colocada em ligação com o Deus infinito, tendo pela fé em nosso Redentor, passado pelo teste divino, sendo revestida da justiça de Cristo e exaltada ao seu trono. Ellen G. White, Caminho a Cristo, página 118. A serva do Senhor. Então, povo de Deus, devemos inclinar-se para Deus, devemos adorar a Deus, devemos pôr totalmente a nossa vida ao caminho de Deus. Renuncie à sua vida pecaminosa, à sua vida ímpia e volte para Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que eu estive contigo, Senhor, para ensinar essa maravilhosa lição para o povo de Deus, para os irmãos e irmãs em Cristo. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este momento, no dia do Senhor, no pôr do sol desta sexta, ao pôr do sol de amanhã, do sábado, o sábado do Senhor. Podemos estudar a Tua Palavra, podemos adorar-Te, podemos orar-Te, e podemos louvar-Te, Senhor, a todo momento neste dia, a toda hora, a todos os minutos e segundos. Por isso, meu Deus, peço hoje sabedoria para todos nós, para todas as pessoas, para que as pessoas possam saber da Tua Palavra. Por isso, meu Deus, agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, deixar os seus likes, ativar o sininho para a notificação do meu vídeo, para chegar o meu vídeo até vocês, para ensinar. Tem lição da escola sabatina, tem pregações. Depois dessa escola sabatina, eu vou começar o estudo do Apocalipse. Tem vídeos do Apocalipse bem antigos lá no começo do meu canal que eu preguei. Quero para vocês terem uma base, o que eu vou trazer de novo para vocês. E se inscrevam no meu canal, me fortalece aqui no YouTube. Preciso muito da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até a próxima lição. Feliz sábado a todos. Tchau.